Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Depois de uma semana de folga pós-veda, eu mereço, né? Eu volto pra vocês com resenha de Vênus sobre a Concha da Carol Volter. Vênus sobre a Concha é o primeiro livro da trilogia de romance erótico da Carol Volter, e nele a gente tem a história da Júlia, uma curitibana de 27 anos, super bem sucedida, terminando já a segunda faculdade dela e que trabalha com análises de fraudes em empresas. Ela é super focada na carreira, super decidida, e ela não tem interesse de se envolver amorosamente com ninguém. Isso porque ela teve aí um passado um pouco traumático no sentido de relacionamentos e ela não acredita mais nessa história de amor, de paixão. Então pra ela tá ótimo simplesmente sair com quem ela tá afim, se divertir e sem ficar se estressando e se preocupando com se um dia ela vai ou não ter alguém ali na vida dela. Acontece que ela acaba conhecendo um italiano que faz todo aquele estilo sexy envolvente, e conforme eles começam a sair, ela se vê quebrando as próprias regras de não sair mais de uma vez com uma pessoa, porque a química entre eles é muito forte e ela não consegue resistir a ele. E pra piorar, em determinado momento ela se vê em conflito ético com relação ali ao trabalho dela, e a gente fica aqui se questionando junto com a Júlia o que raios ela vai fazer. A narrativa do livro é em primeira pessoa pela perspectiva da Júlia, e a escrita da Carol é bastante simples e direta. Ela se atém mais mesmo à descrição das ações ali do momento, ou então das cenas ali do momento, e não tanto a uma parte introspectiva das personagens, ou então a fazer divagações. Não, ela vai ali direto ao ponto, narrando mesmo a história e não se prendendo tanto a esses pensamentos ou sentimentos que não necessariamente estão ligados ao que está acontecendo. Isso faz com que a leitura do livro seja bastante ágil, tanto que é um livro que você consegue ler facilmente em, sei lá, 2, 3 horas, e faz com que os acontecimentos eles avancem com uma velocidade que te envolva mais rapidamente na história. Eu confesso sim que em alguns momentos eu senti mais falta dessa parte mais introspectiva e tal, até porque esse é mais o meu tipo de perfil de leitura, e não é esse o tipo de escrita da Carol. Algo que eu achei muito legal é que, embora o livro seja um romance erótico, a gente não tem aqui aquelas descrições que às vezes são escrachadas, que acabam sendo vulgares. Tem várias cenas eróticas de fato aqui, mas as descrições da Carol desses momentos, elas são mais refinadas, digamos assim. Então foi natural encontrar isso na narrativa e não foram cenas que acabaram ficando enfadonhas pra mim, ou mesmo, como eu falei, desconfortáveis. Outro ponto super positivo aqui é a própria personalidade da protagonista. É comum que a gente encontre nesses romances personagens às vezes que são inseguras, que não têm uma relação saudável com a própria sexualidade, que acabam despertando quando elas encontram um mocinho. E aqui não é isso que acontece. A Júlia é super determinada, ela sabe o que ela quer, ela é de bem com a vida dela, ela tem uma relação hiper saudável com a própria sexualidade, ela não desperta quando ela encontra o Paolo, que é o italiano aqui da história. Não, ela tem essa relação mais intensa com ele, mas isso já faz parte dela, ela sabe o que ela quer, o que ela pode fazer, e isso eu achei muito legal no livro. Com relação ao romance em si, ele acaba sendo bem típico do gênero, porque o que a gente tem principalmente aqui é essa relação explosiva, passional entre os personagens. Então é uma relação mesmo de química entre eles, que é isso que vai falar mais alto, e é com o tempo que eles vão pouco a pouco se conhecendo um pouco a mais. Aliás, eu diria até que o livro pode se dividir de certa forma em duas partes por conta disso. A primeira parte é mais voltada a essa ligação entre eles, ao desenvolvimento dessa ligação, a toda essa parte explosiva, e a segunda parte vai começar a focar um pouco mais na carreira da Júlia e em como isso vai influenciar ali na história. Não que na segunda parte deixe de ter essa parte passional e tudo mais, não. Só que acaba tendo um foco na parte da carreira dela que na primeira parte a gente não encontra. A gente tem sim citação do que ela faz e tudo mais, mas a gente não vê isso com tantos detalhes como a gente vê na segunda parte. Foi bastante legal também a Carol ter criado esse foco na parte profissional da Júlia, porque acaba trazendo informações pra gente sobre o que ela faz, sem contar também que traz um gostinho a mais ali pra história pela própria maneira de como a trama vai se desenrolar, porque afinal eu já tenho que dizer pra vocês, o livro termina em um cliffhanger enorme, então termina naquele ponto que você fala, não
acredito, eu preciso saber o que vai acontecer, mas a gente só vai descobrir no próximo livro. Fazendo um apanhado geral, então, foi uma leitura bastante rápida, uma leitura envolvente, que ela vai trazer toda essa carga intensa e hot de um romance erótico, mas que não cai na parte vulgar, e que tem aqui uma personagem, então, empoderada, que se destaca por ela não ter aquela insegurança que muitas vezes a gente encontra em livros assim. E com relação ao envolvimento com as personagens, acho que pra mim o que faltou um pouco foi eu me sentir mais sentindo a história e não simplesmente vendo a história acontecer. Eu acho que a principal sensação que eu tive foi isso, de ver os acontecimentos, ver a narração deles, mas não tanto me colocar ali no lugar, não sentir a mesma coisa que as personagens estão sentindo. Então eu acho que faltou um pouco eu estar nesse mesmo lugar das personagens e não simplesmente ver o que acontece. Lembrando que o livro está à venda na Amazon em forma de e-book, deixo o link pra vocês aqui embaixo e não se esqueçam, comprando pelos meus links vocês sempre me dão uma comissão pela qual eu sempre fico muito grata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até o próximo vídeo.